Diz assim o texto sagrado, Gênesis 41, 50. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Nós estamos, nesses 3 domingos, falando sobre pais, né? Aproveitando o mês do pai, e hoje é o dia dos pais. Falamos alguma coisa na semana passada, usando ali Abraão, e hoje temos aqui uma palavra. O exemplo de cada um é fundamental. Como eu tenho dito, você falar para o filho, faça o que eu mando, não o que eu faço, não funciona. Seja uma boa pessoa, sem que você seja uma boa pessoa, não vai dar certo. Se você ensinar muitas coisas e não praticá-las, você vai ter as mesmas atitudes dos fariseus, que Jesus falou: olha, eles ensinam os homens, mas não praticam. Eles põem fardos pesados sobre os ombros das pessoas, mas nem com o dedo quer movê-los, então não funciona. Nós temos que ensinar aquilo que praticamos. Eu não posso cobrar dos outros aquilo que eu não faço na minha vida pessoal, familiar e ministerial. Eu tenho que agir de conformidade com aquilo que a Bíblia me manda fazer. Mas também eu tenho que agir de conformidade com aquilo que eu faço. Eu tenho que primeiro orar para depois ensinar sobre a oração, por exemplo. Então, sobretudo, nós precisamos ser exemplos. É difícil ser exemplo, né? A gente nem gosta muito de sê-lo, mas é necessário. Os filhos, eles estão olhando mais as nossas atitudes do que aquilo que falamos. Os filhos são inteligentes. Muitas vezes eles não reagem a determinada atitude nossa, mas eles estão observando. Então, por isso que a gente tem que ser exemplar, para que preparemos os filhos para estarem com o Senhor, para servir ao Senhor. Se queremos ter filhos abençoados, tudo isso precisa começar conosco. Então, no Dia dos Pais, isso é muito apropriado. Como eu disse, a semana passada nós falamos do Abraão, que ele deixou um legado muito positivo para o Isaac. Agora nós vamos chegar no neto, o bisneto do Abraão. O bisneto do Abraão, o José. Nós pulamos ali o filho, o neto, e estamos chegando no bisneto. O José, ele nasceu também por um milagre. A mãe dele, Raquel, era estéril. Era estéril. E Deus abriu a madre, ela teve o José. Foi o penúltimo filho de Jacó. Jacó tivera outros filhos, já tinha tido 10 filhos e uma filha. E agora vai ter o José de Raquel. Depois Raquel consegue ter mais um filho, Benjamim, mas ela morre no parto. Então José, tanto Benjamim, nasceram porque Deus tinha um grande propósito. Eu não vou pregar exatamente a vida do José, que nós conhecemos bem, e sabemos que ele, com 17 anos, ele foi ali preso pelos irmãos, até pensaram em matá-lo, depois foi vendido como escravo, e ele fica como escravo no Egito, se torna mordomo da casa do seu senhor, depois a mulher do seu senhor ali, que tinha comprado ele, ela tem um desejo de se envolver sexualmente com ele, ele reage, ele rejeita, ele acaba fugindo, mas a mulher inverte a situação e o acusa, e ele acaba ficando numa prisão. Entre o tempo
que ele saiu ali da Palestina, e o tempo que ele saiu da prisão depois, isso dá mais ou menos 13 anos. 13 anos ele viveu como escravo e como prisioneiro. Em todos os lugares onde ele esteve, ele tivera reações muito positivas, muito. Mas aí ele sai dali e ele acaba interpretando os sonhos de Faraó, e Faraó o coloca à frente do império. Ele se torna o primeiro ministro do Egito, com um poder inigualável para essa função. Porque na época o Faraó deu um anel para ele, o anel de selar. Com aquele anel ele podia selar todas as decisões. Ele podia tomar qualquer decisão que ele quisesse. Então, ele vai se tornar grande, depois de quase 13 anos de grande sofrimento, longe da família, ele perde o convívio com o pai, que o pai o amava tanto, e ele amava o pai. A família que ele queria estar junto, ele fica ali escravizado, injustiçado, depois prisioneiro, mas ele sai e ele vai para o trono. Ele caiu, quando ele começou a subir, ele subiu muito. Servo de Deus é assim, nunca olhe para o servo de Deus e pense, ele vai acabar, não. Se você pensa que ele está acabando, ele está começando a crescer. Quando você pensa que vai dar errado, tudo vai dar certo, amém? Segura para você essa bênção aí. E aqui nesse texto, irmãos, é interessante que agora nós vamos ver o seguinte, ele vai ter 2 filhos. Na época o rei escolhia as mulheres, ainda bem que não é assim hoje, né? Mas na época o rei escolhia as mulheres, e ele deu a Zenate, que era filha de um sacerdote, deu como esposa para José. E a Bíblia fala que José teve ali 2 filhos. O primogênito chamou de Manassés, deu o nome de Manassés, que significa o nome, que faz crescer, que faz esquecer. Manassés significa que faz esquecer. Depois ele vai ter um outro filho, e ele deu o nome de Efraim, que significa fiel. Então veja bem, ele tem 2 filhos. É interessante que ele fazia parte dos 12 patriarcas. Jacó tivera 12 filhos do sexo masculino. Ele era um dos 12. E José, ele vai ter uma bênção tão grande, que lá na frente, quando as tribos são ali organizadas como a nação de Israel, uma das tribos, a de Levi, tribo de Levi, é separada para o sacerdócio. E Deus deu a José uma bênção muito grande. Os 2 filhos dele tiveram o direito de uma herança semelhante à dos tios. Então lá a terra foi dividida em 12 partes. E Levi não tinha parte, porque Levi tinha o sacerdócio, a descendência de Levi era o sacerdócio. Mas os filhos de José, cada um tiveram uma parte. Então José, ele vai se destacar, e ele vai se tornar uma pessoa agradável a Deus, e os filhos vão ter uma herança enorme. Nós estamos falando de herança desde domingo passado, e uma herança enorme. Eles vão herdar na terra prometida. Quando Josué entra naquela terra, cada filho vai ter uma parte. O normal era os 2 filhos juntos, com toda a família, ter uma parte. Eles tiveram 2 partes. Isso mostra que alguém que é exemplar, ele vai deixar um legado em todos os aspectos positivo para a sua descendência. Efraim, a descendência de Efraim vai ser muito forte. Manassés também, mas a descendência de Efraim vai se destacar. Os filhos deles, por quê? Porque recebe uma herança, recebe um legado muito especial de uma pessoa exemplar. Então hoje, no Dia dos Pais, eu quero ministrar ao teu coração, diga assim, o legado de um pai. Essa é a segunda parte desse tema, o legado de um pai.
Você é pai? Quem é pai aqui? Levanta a mão. Se eu perguntar, é difícil ser pai? Você vai levantar a mão também. Não é nada fácil. Mas se eu perguntar agora, é gostoso ser pai? Eu tenho certeza que você vai levantar a mão. É gostoso. É difícil, porém é satisfatório. E nós queremos deixar uma boa herança. Semana passada eu falei de algumas possibilidades, eu não preciso trazer aquilo novamente. E o que mais precisamos deixar? Na mente e no coração dos filhos. Hoje nós vamos tratar aqui de alguém consagrado a Deus para valer, alguém exemplar. Ele vai deixar alguns exemplos de vida para os filhos, e aquilo haveria de nortear a vida dos seus filhos para sempre. Vamos lá, o legado de um pai. Diga assim: perdão. José, ao primogênito, chamou Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer. Diga assim: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Então veja bem, José já estava numa posição de honra, José já tinha sido exaltado pelo Senhor, José já tinha sido abençoado por Deus, ele agora estava casado, e ele vai ter ali o primeiro filho, vai nascer um filho, e ele vai ficar satisfeito com aquilo, e quando o filho nasce, era o seu primogênito, ele coloca o nome de Manassés, que significa que faz esquecer o nome. Normalmente o nome daquela época tinha a ver com alguma coisa que a pessoa estava vivenciando. Então ele diz aqui: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos. Aqui esse trabalho é no sentido mais de aflições. Deus me fez esquecer das minhas aflições, do meu sofrimento, da angústia do meu coração. E depois ele diz: e de toda a casa de meu pai. Quando ele fala casa de meu pai, parece um filho desnaturado. Como é que esquece a casa do pai? Não. Ele ali tinha que esquecer a casa do pai, porque ele tinha sido traído pelos seus irmãos. Os irmãos queriam matá-lo por ciúme e acaba vendendo-o como escravo. Se o primogênito Rúben não entra em ação, teria matado. Então, imagina você sendo vendido pelos próprios irmãos como escravo. Escravo sempre foi difícil ser um escravo. Naquela época, muito mais. A pessoa que tinha um escravo, ela tinha pleno direito sobre aquela pessoa. Podia fazer qualquer coisa. Inclusive mandar matá-lo se ele cometesse qualquer irregularidade, tinha o direito, ele era o dono, ele era o proprietário. E o José é vendido como escravo. Então, quando fala aqui que me fez esquecer de toda a casa do meu pai, quando ele chega ao poder, ele chega numa posição de glória, ele vai esquecer o que os seus irmãos lhe tinham feito. Esse é um legado tremendo. Ele vai passar ali para a sua descendência o perdão. Quando nasce o primeiro filho, ele passa o perdão. Ele vai ensinar que é preciso perdoar. Ele estava disposto a perdoar toda a sua casa. Ele estava disposto a fazer aquilo, perdão. Quando ele traz a família para morar no Egito, ele passa a sustentar a sua família, e ele coloca a família na melhor terra do Egito, ele tinha poder para tal. Ele escolhe uma terra produtiva, valiosa, e ele coloca ali o seu pai e os seus irmãos, aqueles irmãos que o tinham traído. Então ele vai fazer uma obra extraordinária. Mas antes de receber os irmãos, ele já tinha perdoado. A palavra perdão é uma palavra pequena e muito fácil de ser falada e muito difícil de ser praticada. O ser humano tem muita dificuldade em perdoar. Tem pessoa que não esquece nunca mais algo que aconteceu.
Não necessariamente a gente tem que esquecer, mas você tem que esquecer aquilo com mágoa. E tem pessoa que se lembra e se lembra. Se a pessoa é maltratada por alguém da família, guarda aquilo no coração e não perdoa. Tem pessoa que tem um problema ali com um professor na escola e reprova de ano, capaz de reprovar de raiva do professor. Não perdoa. Tem pessoa que deseja todo dia para o patrão morrer. Aí vai perder o emprego se o patrão morrer. Mas tem pessoa que não consegue perdoar. Tem gente que, se você ofender, complicou. A pessoa vai ficar olhando para você e vai carregar ali um cadáver nas costas. Quem não perdoa sofre muito mais do que quem não é perdoado. Muitas vezes a pessoa que não é perdoada nem sabe que não foi perdoada. Quem não perdoa fica com aquela mágoa e fica com aquele peso dentro dele. A pessoa vai olhando, não pode ver a outra. Tem pessoa que ele está junto à sua casa. Se aquela pessoa que o ofendeu passar, ele se sente mal. Se passar o cachorrinho da pessoa, ele tem raiva do cachorro. Fala, é cachorro do fulano. Se passa o filho, ele fala, eu não gosto, esse é filho do fulano e tal. Eu já atendi muitos casos assim. A pessoa tinha dificuldade com todos os membros da família, porque tiveram um problema com alguém da família. Veja bem, José foi vendido como escravo, ele perde 13 anos da vida, vivendo como escravo, e uma grande parte como prisioneiro. E agora ele coloca o nome do filho, Manassés, significa perdão. Eu vou esquecer. Eu vou esquecer aquele mal que os meus irmãos fizeram. E ele sabia de uma coisa, a fome. Aqui diz o começo do texto, antes que a fome chegasse, antes que a fome aparecesse, ele vai fazer aquilo. Ele sabia que os irmãos mais para frente iam precisar dele. Ele pensou, a fome vai estar na terra toda, meus irmãos terão que vir para cá. Mas antes dele receber os irmãos, já perdoa. Ele já tem um coração perdoador. Ele já vence aquela etapa na sua vida. E ele coloca o nome de Manassés. Quando o filho nasce, cada vez que ele chamava o filho, ele falava Manassés, ele estava dizendo, Deus me fez esquecer. E Manassés recebia o nome, eu sou aquele que devo esquecer o que aconteceu. O nome era sugestivo, então Manassés já tem uma herança tremenda. Ele já tem um legado de vida, do perdão. Ele precisava sempre perdoar, porque o seu pai lhe deu o exemplo de perdão. Perdão. Como está o teu coração? Hoje é dia dos pais, você pai, ou você mãe, ou você moço. Será que tem alguma coisa na tua vida que você ainda não perdoou? Isso é uma barreira para você ser muito mais abençoado ou abençoada. Será que tem algo que aconteceu lá atrás que ainda macula o teu coração, que ainda faz sangrar o teu coração? O que você não perdoou ainda? O que você precisa perdoar? José deixa para os filhos esse legado do perdão, e colocando o nome no filho mais velho sobre o perdão. Queridos, nós precisamos esquecer o que ficou para trás. Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão. Nós precisamos esquecer aquilo que tocou em nós e nos machucou, e todos nós temos coisas que nos machucam. Cada dia nós precisamos esquecer, nós precisamos aprender a perdoar. Você fala assim, pastor, me deu um grande motivo para eu perdoar. Você é pecador também, você também ofende, você também machuca. Você está dentro de casa, alguém te machucou, mas você também machuca. Só esse motivo já seria suficiente. Eu poderia dar um maior, Jesus te perdoou de graça, Ele não cobrou nada, Ele pagou o preço, Ele te perdoou, de graça Ele te perdoou. Mas se você olhar para si mesmo, você também falha, você também uma hora ou outra ofende. Então alguém que te machucou, perdoa. Esse é um legado. Quando a gente perdoa, a gente passa para os filhos isso. Se você, pai, dentro da tua casa,
você fica o tempo todo manifestando mágoa de alguém, os teus filhos vão crescer e aprender a ter mágoa também. Se você quer deixar um legado positivo para os teus filhos, não fique falando de coisas ruins do passado, aquilo que te ofenderam, para de falar, porque você vai deixar um legado negativo. Se você quer deixar uma coisa boa, comece a falar coisas boas, até de quem te ofendeu. Você precisa vencer isso, e você precisa passar esse legado para o teu filho, o perdão. Nós estamos aqui para perdoar, porque fomos perdoados, e precisamos ser perdoados a cada dia. Passe isso para a tua família, ensine isso com exemplo. Não fica o tempo todo falando. Tem pessoa que se assenta à mesa para uma refeição e fica falando mal de alguém que ofendeu, e fala, eu tenho razão, porque essa pessoa me fez muito mal. Não tem não. Se você começar a falar perto dos filhos isso, você vai ensinar os teus filhos que perdão não é necessário, e o perdão é tudo. Na oração que Jesus ensinou, fala, se nós não perdoarmos aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celestial perdoará as vossas. Esse é o motivo final. Se nós não perdoamos, não seremos perdoados. Então você precisa perdoar, e você precisa criar dentro da tua casa esse clima de perdão, e Deus vai te abençoar. Aplauda o Senhor. O legado de um pai. Segundo lugar, diga assim, superação. Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos, de toda a casa de meu pai. Todos os meus trabalhos, todos os meus sofrimentos, todos. De maneira sincera, de maneira verdadeira e definitiva, a pessoa precisa perdoar, mas ela precisa superar o passado. Você imaginou o quanto José tinha que superar ali? Você já imaginou José ali, naquela casa, onde ele era fiel ao seu Senhor? E o Potifar ali deixa tudo nas mãos dele, aquela mulher se interessa por ele, ele foge, a mulher agarra na sua roupa, e parte da roupa fica com ela, e ela o acusa. Você imaginou aquilo como machucou? Ele já era alguém ferido na alma, ele foi ferido na alma pelos próprios irmãos, agora ele vai ser ferido na alma por pessoas que ele amava e respeitava. Então ele é novamente ferido, ele vai para a prisão. Não tem nada pior do que a prisão, ainda que Deus o abençoe ali na casa de Potifar, o abençoe na prisão, mas é prisão. Só de pensar numa pessoa em prisão, eu fico com agonia. Muitos anos atrás, muitos anos mesmo, eu era bem jovem, eu visitei a prisão do AU em Curitiba, e visitei a de Piraquara, a penitenciária, junto com o pessoal que estava formando direito. Eu tinha uma pessoa muito ligada a mim. Que agonia ver aquelas pessoas presas, que agonia ver aquelas pessoas, é algo terrível, é impensável para nós que temos tanta liberdade. O José passou por tudo isso, mas agora ele chega no trono, ele não seria feliz naquele lugar, ele não ia conseguir ser o José que ele foi, ele não conseguiria administrar toda aquela situação de uma maneira favorável, se ele não superasse aquele passado. Ele tinha que superar aquele passado, os traumas, aqueles traumas terríveis, o sofrimento que tivera, ele tinha que superar. Eu vou dizer uma coisa para você, você precisa superar isso que aconteceu na tua vida, amém? Ah, pastor, meu pai me ofendeu um dia, se você não superar, não vai ter jeito. Olha, fulano, a vida foi madrasta para mim, ter essa frase assim estranha, né? A vida foi ruim para mim, a vida foi difícil para mim, o senhor não sabe o quanto eu sofri. Não sei, Deus sabe. Mas eu digo uma coisa, se você não superar o passado, você não vai saber viver o presente, muito menos o futuro. Se você não deixar para trás essas marcas doloridas do passado, você não vai conseguir ser mais do que vencedor agora. Você não vai conseguir conquistar tudo que Deus tem para a tua vida. Então o José, ele demonstra uma superação tremenda daquilo que aconteceu. Nós precisamos superar.
Nós precisamos superar aquilo que passou, e é difícil, eu sei que é difícil, eu sou humano como vocês, mas se nós não superarmos, a gente não consegue. Nós vamos vencer se nós superarmos todo o mal que ocorreu lá atrás. O que aconteceu na tua vida que deixa você triste? Você precisa superar isso, você precisa vencer isso. Algumas vezes a pessoa tem que buscar um profissional. Eu tenho a psicóloga aqui, já fiz o marketing aqui, Luciano. É preciso, eu digo sim, a pessoa muitas vezes tem que procurar uma pessoa preparada para isso, para superar, porque não é fácil superar traumas. Tem coisa na vida que marca de uma maneira muito forte a pessoa, e a pessoa precisa vencer tudo aquilo. Mas eu vou dizer, quando ele coloca o nome desse filho, ele está dizendo assim: eu vou superar todo o meu trabalho, todo o meu sofrimento, eu vou superar, eu vou superar. Ele estava ali administrando um império agora, não era um só país, era o país mais forte daquela época. E ele pensou assim: olha, durante 7 anos isso aqui vai produzir muito, depois nós teremos 7 anos de muita fome em todo lugar, e eu não vou conseguir ser um grande administrador se eu não superar aquilo que me aconteceu. Se ele ficasse ali pensando: eu vou pegar o Potifar que me vendeu, eu vou prendê-lo, não dá. Eu vou procurar a mulher que mentiu sobre mim, não dá certo. Eu vou esperar meus irmãos chegar aqui e eu vou me vingar deles. Não tem jeito, ele não vai administrar. Você não vai conseguir sair-se bem na vida se você vai levando a vida com marcas negativas, problemas. Você tem que superar, supere o passado, supere aquilo que aconteceu e deixe o presente te animar e olhe para o futuro com muita esperança. José passou isso para o filho, Manassés se tornou grande, Efraim também, porque eles aprenderam com o pai, receberam esse legado. É preciso superar, é preciso deixar as coisas ruins para trás. Os filhos vão receber esse legado profundo, maravilhoso, e eles vão conseguir ser pessoas maiores do que deveriam. Eles vão ter na frente uma herança dobrada. Por quê? Porque aprenderam com o pai que a superação é fundamental. Aplauda o Senhor. O legado de um pai, diga assim: prosperidade. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Vai nascer um segundo filho, e ele vai colocar o nome de Efraim, que em um sentido mais assim objetivo significa fiel. E ele vai ali agora ter um envolvimento especial com o seu filho, mas com a sua própria vida. Ele vai passar o nome, aquilo que ele estava vivendo. Ele vai dizer: Deus me fez próspero na terra que eu tanto sofri. Prosperidade. Quando ele coloca o nome de Efraim, ele está dizendo: Deus é fiel e me fez próspero. Deus me fez prosperar. No lugar que eu era estrangeiro, eu era escravo e eu era prisioneiro, agora eu reino nesse lugar. Deus me fez próspero. Deus me fez maior do que eu imaginava. Deus me fez melhor do que eu sonhava. Eu tive sonho lá atrás, mas eu não imaginava nada disso, e agora eu estou no lugar. Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Deus não levou embora para fazê-lo prosperar. Deus fez ele próspero onde ele fora rejeitado, onde ele fora pisoteado pelos homens. Deus olha para você e fala: eu vou te abençoar onde eu te coloquei, amém? Onde ele te colocou, ele está cuidando de você. Tem pessoas: eu preciso ir embora para melhorar a vida. Não, fique onde você está. Mas eu estou aflito. É aí que Deus vai agir. Você está sofrendo nesse momento, é exatamente, logo em seguida vem algo de Deus. Se você aprender a olhar para frente com um pensamento abençoado, você vai prosperar no lugar onde ele te colocou. Ainda que todos digam o contrário, vai acontecer. Você já imaginou se o José na prisão dissesse assim: olha, eu estou pensando que está chegando a hora de eu me tornar o primeiro-ministro desse país? A turma ia dar muita risada, né? Alguns iam falar: você tinha um jeitinho de louco, agora está tudo certo.
Ele chegou, irmãos. Você já imaginou ali, aquela autoridade passava e olhava para o trono, estava sentado o José. Estava o José. E a turma falou, mas como é que esse camarada está nesse trono? Quem que é esse José? Quem que é essa pessoa? Será o mesmo prisioneiro que há pouco tempo estava ali, naquela prisão do rei? É aquele mesmo. Ele teve aflição, mas ali ele prosperou. Você tem aflição? Você vai prosperar. Você é serva do Deus vivo, você vai prosperar. Em meio a essa luta grande, você vai prosperar. Quando todos pensam o contrário, você vai prosperar. Você não vai ser vencido pela vida, você vai vencer a vida. Você vai sair do outro lado, você vai prosperar. Deus é com você. O José põe o nome de Efraim. Quando ele olhava para Efraim, ele falou, estou próspero. E estava mesmo. O Efraim e o irmão olhavam ali e pensavam, Deus faz a pessoa prosperar no meio da aflição. Quando tudo está contra, faz prosperar. Deus tem propósito na tua vida. A tua vida não é exatamente isso que você viveu até aqui. Deus tem muito mais. Se você souber olhar para cima, esperar no Senhor, em meio a uma aflição grande, Deus vai entrar, vai abençoar. Ele vai mudar o roteiro da tua vida e vai te fazer próspero junto à aflição. Aplauda o Senhor. Vamos encerrar a mensagem. O legado de um pai. Diga assim: triunfo. Deus me fez próspero na terra da minha aflição. O Efraim lembrava para ele sobre prosperidade pessoal, familiar, geral. A família foi abençoada, todos foram. Mas agora vai lembrá-lo sobre triunfo sobre a aflição. Aflição, olha, na terra da minha aflição. A aflição foi vencida, é isso que ele está dizendo. Quando ele falava Efraim, ele fala assim, venci a minha aflição. 13 anos da minha vida. Tem gente que fala, eu perdi 13 anos. Não, ele ganhou 13 anos. Naqueles 13 anos, Deus o preparou para tudo que ele tinha à frente. O servo de Deus, a serva de Deus não perde nada nunca, ganha. Com Deus a gente está ganhando. Você está sofrendo, Deus está te preparando. Deus está fazendo o melhor para a tua vida. Deus está te preparando. Você está caminhando com Deus, você está caminhando na vitória. A aflição está ficando para trás, a escravidão fica para trás, a prisão fica para trás, todo o mal fica. Então José, ele falava Efraim, ele se lembrava de tudo aquilo que Deus fizera. Tem pessoa que se lembra de tudo aquilo que ele acha que Deus não fez, mas o José queria se lembrar de tudo aquilo que ele sabia que Deus tinha feito. E ele passa esse legado de prosperidade e esse legado de triunfo. Você vai ver mais à frente que o Efraim era guerreiro. Ele se torna um guerreiro. Por quê? Ele aprendeu que a vida dele era um triunfo. Nós vamos observar nos capítulos posteriores o Efraim tendo reações positivas. E a tribo dele foi sempre uma tribo muito forte, muito forte. Por quê? Porque ele era guerreiro, ele aprende com o pai, era um legado do pai, o legado do triunfo. O pai vai passar para ele, para o seu irmão Manassés, que o triunfo vem para quem serve a Deus. A tua luta pode parecer que está demorando, mas você está vencendo. Você não está parado com Deus e Deus não está parado com você. Deus está olhando para a tua vida, Ele está te levando de vitória em vitória. O triunfo final está chegando, a bênção está se aproximando, você está caminhando de uma maneira diferente. Irmãos, no final desse ano, eu creio que nós não vamos nem lembrar mais dessa Covid. Eu não quero lembrar mais disso. Nós vamos vencer a Covid, vamos vencer os outros problemas. Seja qual for o problema, nós vamos vencer no nome de Jesus. Qual é o teu problema? Você vai vencer. Qual é a luta da tua vida? Você vai vencer. Você está vencendo. O José, ele vence, ele passa o legado. Ele coloca os nomes nos filhos, para os filhos aprenderem com ele que eles eram vencedores, que eles podiam triunfar, que eles podiam saltar muralhas,
que eles iriam vencer, mesmo na terra da aflição, mesmo num país que não era o seu, mesmo numa situação diferente de tudo aquilo que eles imaginavam. Deus se manifesta, Deus os abençoa, e a vitória vem, e a vitória vem. A tua vitória está chegando. Levanta a tua mão, fala assim: a minha vitória, o meu triunfo está chegando pelo poder de Jesus. Fecha a mão assim, toma posse dessa bênção. Amém. Toma posse aí. Você não está aí destinado para a derrota. Quando Paulo fala que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, ele sabia o que estava falando. Nós somos mais do que vencedores. Ninguém pode nos destruir, porque o Senhor é conosco. Mas nós precisamos deixar esse legado positivo, nós precisamos passar isso para os nossos filhos. Fique de pé, Gilmar, equipe, por favor. Eu estou concluindo dizendo o seguinte: o José, ele soube perdoar, superar, prosperar e triunfar. Mas mais do que isso, ele soube ensinar os filhos. Ele soube deixar esse legado poderoso para os filhos. Deixe para os teus filhos esse legado. Saia daqui dizendo: olha, eu vou passar isso para meus filhos, que nós precisamos perdoar sempre. Nós precisamos superar as coisas ruins continuamente. Nós precisamos aceitar que Deus vai nos fazer próspero. E nós precisamos tomar posse da vitória, do triunfo que vem do Senhor. Nós precisamos disso. Vivencie isso que eu ministrei para você, pai, para você, mãe, para você, jovem. Receba esta palavra. E você que tem filhos, passe isso. Passe esse legado, essa herança profunda para os seus filhos. Aleluia.